Como nós vimos na exposição passada, Israel, pela orientação de Deus, tomou o caminho do norte em direção a Canaã, não tomando o caminho do sul, que seria o mais breve, o mais curto, mas o caminho do norte, que seria mais longo, e que Deus alongaria, fazendo andar em círculos pelo deserto. Entrando pelo deserto, como nós vamos ver nesta manhã, Israel defronta-se com o seu primeiro grande desafio, como um povo livre que acabara de sair do Egito, que acabara de ser liberto por Deus dos anos de escravidão ali no deserto, ali no Egito, e adentrando pelo deserto vai experimentar o seu primeiro desafio, de ser encurralado pelo exército de Faraó, sendo perseguido e será encurralado ali, onde o Senhor irá libertar o seu povo, irá desferir o seu último golpe sobre Faraó e sobre o Egito e sobre o seu exército, onde fará sucumbir todo o exército de Faraó, e também dará um grande sinal, revelará um grande poder diante do seu povo, dará um grande ensinamento para Israel a respeito de quem é Deus, quais são os seus planos, como ele tem dito, como ele tem anunciado, como ele tem prometido ao longo desta já caminhada com o seu povo. E essa perseguição que Faraó empreenderá contra o povo de Deus, que o exército de Faraó irá promover contra o povo do Senhor, é descrito pelas Escrituras como sendo divinamente planejada, intentada por Deus, planejada e conduzida em seus detalhes pela providência do Senhor. Divina providência de Deus, essa divina providência de uma perseguição para o povo do Senhor, será um grande ensinamento da parte de Deus para Israel e também para nós, crentes em Jesus Cristo, leitores das Escrituras, para entendermos como não só essa, mas nenhuma perseguição que se empreenda contra o povo de Deus, não só não está fora do controle do Senhor, como também não está fora de sua vontade soberana. E esse talvez seja o ponto principal de Moisés no seu registro, é chamar a nossa atenção para o fato de como Deus está totalmente envolvido como o planejador, o executador de tudo isso, com o objetivo de revelar a sua salvação, de revelar a sua glória, a sua majestade sobre a vida do seu povo e também sobre os egípcios. Ou seja, Deus os manda para um local que naquele contexto as pessoas sabiam onde era, onde o povo estava acampado. Imagine aproximadamente 2 milhões de pessoas próximo desta cidade, desta fortaleza conhecida, desta divisa, desta fronteira egípcia, para que todos soubessem que o povo estava ali. Porém, não era militarmente estratégico, não era sábio do ponto de vista de uma estratégia militar, porque o povo estaria perto de uma fortificação conhecida, estariam em uma situação de encurralados, porque por atrás deles estaria o mar, e defronte a estrada que conduziria os egípcios para eles, ou seja, Deus os colocou exatamente em uma situação em que eles estivessem encurralados. Esta é a ideia. Deus os levou, Israel verá a glória do livramento, da salvação do Senhor. Mas ele diz uma coisa interessante, ele diz, vocês não pelejarão. Nesta hora vocês não vão guerrear. Não se preocupem, porque não estou colocando vocês em uma situação em que vocês precisarão pelejar, guerrear. Vocês não vão guerrear. A orientação de Deus por meio de Moisés é, mantenham sua posição, vão para onde eu quero que vocês vá. Se coloquem onde eu quero que vocês se coloquem, mas eu não quero que vocês guerreiem. Não é para que vocês lutem, é para que vocês se mantenham na posição e vejam a minha salvação, o meu livramento. Eu quero que vocês se coloquem em uma posição estratégica para que vocês vejam o meu poder, para que vocês vejam a minha salvação. Se coloque diante do Salvador, se coloque diante da salvação. Eu quero que vocês sejam contempladores, espectadores. Eu só quero que vocês sejam espectadores do que eu vou fazer. Eu é que guerrearei, eu é que livrarei, eu é que golpearei Faraó. Olha que coisa fantástica. Se Israel tivesse de fato entendendo o que Deus está falando, que Deus não está chamando Israel para o expor ao perigo destruidor, mas a um perigo que, com Deus, todo este perigo seria minimizado, porque Deus os colocou diante do perigo para eles verem o grande livramento, para eles verem a grande salvação, para eles verem o poder de Deus. Deus só os chamou para serem espectadores. Mantenham posição e vejam. Irmãos, isso é salvação. É isso que a Bíblia diz o que é a salvação. Nós não somos chamados para fazer alguma coisa pela escravos trabalhando para Faraó. Quem vai dar continuidade? Ao ver nessa situação, provavelmente seus oficiais, provavelmente todos. Que coisa, que loucura! Como é que a gente liberta, deixa sair desse jeito esses egípcios, esses hebreus, e agora quem fará o trabalho? Como deixamos sair? E de fato é isso que ele diz.
Como podemos perder uma mão de obra tão importante? Como deixamos os hebreus parar de nos servir desse jeito? E o texto diz que Deus está conduzindo o seu coração, Deus está despertando o seu coração em sua inclinação arrogante, soberba e megalomaníaca. E então o faraó não só fica nesse desespero, mas ao ouvir falar que Israel provavelmente está desorientado no deserto, veja a estratégia de Deus, mandou o povo retroceder para parecer estar perdido, parecer estar desorientado. Certamente o faraó disse, não, isso aqui vai ser facinho, a gente pega eles, traz fácil. E o que Deus quer é exatamente que faraó pense que ele está na situação, que ele está no controle da situação, que ele está com Israel nas mãos, para que o perseguidor se torne perseguido pelo próprio Deus. Deus quem o perseguirá, é Deus quem guerreará e o destruirá. É isso que o Senhor diz, porque eu me gloriarei, eu buscarei glória para mim em faraó, eu tirarei glória para mim nele. O texto que nós lemos na liturgia, para isso mesmo te levantei, faraó, não para usar de misericórdia contigo, mas para te usar como instrumento para manifestar meu juízo. E então, ao manifestar o meu poder de juízo, de destruição, tirar glória para mim. Deus está se gloriando em faraó, transformando o perseguidor sanguíneo. Deus vai transformar o perseguido em perseguidor. Lembra de Paulo? Vai experimentar a mesma coisa. A nova aliança, Paulo vai descrever que exatamente isso, como ele era um perseguidor sanguinário da igreja, como ele odiava a igreja. Jesus o instigou para ir a Damasco, para perseguir os cristãos. E ele foi transformado de perseguidor em perseguido. Foi alcançado, agora não para ser destruído, mas para ser perseguido por causa do Senhor. Enquanto em faraó Deus buscou glória para si em juízo, em Paulo ele buscou glória para si em misericórdia e graça. Os dois foram transformados em perseguidos. Mas faraó foi perseguido pela ira de Deus para ser destruído. Paulo foi perseguido pela graça para ser convertido, para agora ser perseguido por defender a graça, ser perseguido pelo mundo. Não tem sepulcro, não tem cova para nos enterrar lá no Egito, não tinha, aí nos trouxeste para morrer aqui. Porque o Senhor fez isso conosco, porque o Senhor nos tirou de lá para nos matar. O povo não só está com medo, o povo está tomado de incredulidade. Normal sentimos medo, mas aqui eles estão expressando total incredulidade, total ingratidão, total dureza de coração, a ponto de dizer que era melhor ter ficado lá como escravo, ter permanecido escravo do que sair com o Senhor, experimentar a graça do Senhor, o livramento, a providência de Deus, o caminhar com Deus. Diante desse primeiro desafio, quando o Senhor está dizendo que o próprio Deus está conduzindo, que faraó vai persegui-los e o Senhor os livrará, dizendo que os levaria seguro. Deus havia dito que os levaria seguro a Canaã. Então eles não tinham motivo para isso. Mas o povo questiona e diz, não é isso que nós dissemos? Que o Senhor, que era melhor ficar lá. Deus está buscando a glória para si, chamando Israel não para fazer algo, mas para ver, crer e ver da parte de Deus. Deus está usando essa perseguição para revelar seu poder, sua glória mais uma vez, sua fidelidade como Salvador do seu povo, como aquele que vai livrar. Por isso Moisés disse, não temam, se acalmem, calem a boca. É o que o Espírito Santo de Deus fala por meio da palavra para o nosso coração inquieto e perturbado. Calme-se, não tema, não tenha medo diante das perseguições, das dificuldades, das dores, do sofrimento, das lutas. Não tema, porque com Deus, Deus conosco, Deus em nós e conosco, não temos o que temer. Entendem? Por que Deus permitiu o pecado entrar na humanidade? Deus permitiu o mal entrar na humanidade. A presença do mal e a presença do pecado fazem parte do plano de Deus de buscar glória através disso. Revelar a sua glória, a sua majestade, sua salvação, sua fidelidade, seu poder, através da existência do mal, do pecado, de Satanás, do reino das trevas. É o que Deus está ensinando a Israel. Que esta guerra, esta perseguição, Deus usará para revelar a sua glória. Para, mais uma vez, ensinar a respeito da salvação, que é uma obra de Deus. Ele é que peleja por nós. Ele é que guerreia contra os nossos inimigos. Isso, meus irmãos, aponta claramente para Jesus. Como Deus está aqui revelando a sua salvação, que se manifestará na pessoa do Messias. Em suas provações, em suas tentações, Israel sucumbiu, murmurou, questionou. Jesus foi levado ao deserto para ali ser tentado por Satanás. Mas uma coisa interessante, um paralelo lindo. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito e pelo Espírito ele foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Aqui mostra como Deus, assim como fez com Israel, levou Israel para o deserto, levou Israel para retroceder, para ficar diante de Faraó e ser ali provado pela perseguição. Deus levou o seu Filho Jesus para no deserto estar diante de Satanás, não diante de Faraó, não diante do exército de Faraó, mas diante do próprio Satanás, para ser tentado. O Espírito de Deus o colocou ali, para ele vencer por nós, para ele resistir a Satanás por nós, para ele vencer a tentação que Adão e Eva não venceram, que Israel não venceu, mas que Cristo vence por nós. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz. Quem olhava para a cruz não via isso. Quem olhava para Israel via encurralado, vulnerável e fácil de destruir. Quem olhava para Jesus na cruz não via isso que Paulo está dizendo. Via um derrotado, um vencido. As mentes estavam confusas, as pessoas não compreendiam. O próprio Satanás, confuso, mas disse que o que Deus estava fazendo é destruindo Satanás por meio da cruz, destruindo o pecado por meio da cruz, destruindo o inferno por meio da cruz, expondo publicamente, ou seja, aos olhos de Deus, é o seu poder se manifestando ali, salvando, destruindo, ou seja, transformando os perseguidores em perseguidos, é Cristo perseguindo. Deus escolheu um povo pequeno, simples, de aparência insignificante, que era Israel, para manifestar a sua salvação, o seu poder, a sua graça por meio deles. Deus escolhe a cada um de nós, não pela grandeza, não pela aparência. Deus escolhe as coisas simples, Deus escolhe os meios simples, escolheu os meios simples para Jesus. Deus escolhe as coisas simples, por exemplo, o culto cristão, ele é simples. Deus escolhe os elementos, as coisas simples, para confundir a mente dos homens, porque a grandeza, a glória, a majestade está em Deus. Deus então escolhe as coisas simples, de aparência insignificante, que não são neste mundo, para que a glória seja dele, para que o poder seja dele, para que o engrandecimento seja dele. Deus nos escolhe para revelar sua glória. Deus escolhe caminhos muitas vezes simples, difíceis, tortuosos para nós, para que através disso ele manifeste sua glória. Saiba que eu sou o Senhor, para que Faraó saiba que eu sou o Senhor. Portanto, a sua salvação não é sobre o que você faz para Deus, nem sobre o que Deus vê em você, é sobre o que Deus faz em Cristo, por você, para você e através de você. A salvação é obra de Deus, totalmente. E por isso devemos descansar nele. A salvação é a peleja de Deus, é a luta de Deus. E ele nos chama para guerrear em favor, como salvos. Não guerreamos para ter salvação, mas como salvos. Não guerreamos para ter fé, mas como crentes. Não guerreamos para poder transformar o mundo, mas como transformados, para que o poder que transforma seja conhecido pelo mundo. A peleja é de Deus, a guerra é do Senhor, porque ele não dá a sua glória a ninguém. Na fé nós nunca devemos retroceder, porque retroceder na fé significa abandonar a fé. Significa deixar a fé de lado. Retroceder na fé é covardia. Retroceder na fé é apostasia. Mas retroceder em favor da fé é certo e necessário. O que significa? Que muitas vezes Deus nos ordena e nos leva e nos conduz a retroceder em nossos caminhos, para que estejamos em uma posição que seja mais edificante, espiritualmente produtiva, para que, de maneira que agrade a Deus e glorifique a Ele. A gente precisamos retroceder em nossa caminhada para agradar ao Senhor. Retroceder em nossos caminhos para fazer a vontade de Deus, para ter uma vida espiritual mais edificada, mais produtiva. Isso significa que muitas vezes é necessário retrocedermos em nossa carreira profissional, avançamos demais e precisamos retroceder. E muitas vezes precisamos retroceder em nossos relacionamentos interpessoais. Às vezes precisamos voltar para o que é necessário, porque o extraordinário está nos prejudicando. Precisamos retroceder para a simplicidade da vida, para que de fato experimentemos não só aquilo que é o melhor da vida, mas muitas vezes precisamos retroceder porque é o caminho mais sábio, e muitas vezes é o caminho onde experimentaremos mais e mais viver na dependência da graça. Às vezes Deus precisa fazer retroceder na nossa caminhada para experimentarmos o que é viver na dependência da graça. Às vezes avançamos demais na tecnologia, nos recursos, na qualidade de vida, nos bens materiais, que Deus precisa fazer a gente retroceder para o simples. Às vezes precisamos voltar para as cavernas, não da evolução. Às vezes precisamos voltar para a simplicidade, para recobrarmos a consciência de que precisamos viver na dependência de Deus, da graça de Deus. Entender que as coisas não são como nós achamos, mas é como Deus requer e determina para as nossas vidas. Às vezes avançamos demais, precisamos retroceder. Por isso a Bíblia fala de conversão. Conversão é isso, literalmente, voltar atrás, retroceder. Uma das coisas que a gente esquece de fazer como crente é todo dia se converter. Às vezes avançamos os sinais na nossa vida e precisamos voltar arrependidos, humilhados diante do Senhor. Às vezes nos esquecemos de Deus no nosso dia a dia, nos esquecemos dos valores, das coisas de Deus, das pessoas que realmente importam, e precisamos nos converter, voltar para a simplicidade, voltar para a centralidade, voltar para o que realmente importa e é sábio. Que Deus, meus irmãos em Cristo, nos abençoe. Amém.